Ainda não é um consenso, mas é muito possível que esse objeto seja o mais perigoso do mundo. Trata-se de um dos restos dos desastres de Chernobyl, uma garrafa utilizada para retirar destroços radioativos da usina nas primeiras horas após o acidente. Segundo especialistas, tocar nela significa morrer em pouquíssimo tempo. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Cientista descobriu algo em Chernobyl que você precisa ver. O maior acidente envolvendo uma usina nuclear da história aconteceu na década de 80, na cidade de Chernobyl, na Ucrânia. Ainda nos dias atuais, pessoas e animais nascem com deformações devido à alta exposição de seus pais à radiação intensa. É dito também que até o aspecto das árvores e plantas locais foram alterados. A quantidade de vítimas feitas por esse acidente é incalculável, mas segundo o relatório divulgado pela ONU em 2005, é estimado o número de 4.000 mortes. Durante o ano de 1986, os operadores da usina nuclear de Chernobyl iniciaram uma bateria de testes e experimentos com os reatores, para saber mais sobre o funcionamento deles. Um dos experimentos visava entender como um reator funcionava diante de baixos níveis de energia, e para isso foram ignoradas várias indispensáveis regras de segurança. No dia 26 de abril de 1986, o sistema hidráulico responsável por controlar a temperatura do reator foi desligado, e isso deu início a um superaquecimento que não pôde ser revertido. Uma imensa bola de fogo começou a se formar dentro do reator 4, onde estava sendo feito o teste, causando em pouco tempo uma grande explosão que lançou uma cortina de fumaça cheia de elementos radioativos por toda a União Soviética e por todo o leste europeu. A fumaça, que se espalhou por uma quilométrica região da atmosfera, lançou uma grande quantidade de césio-135, um elemento químico extremamente radioativo, também sobre a Escandinávia, Itália, França, Reino Unido e Bielorrússia, a mais atingida. Cerca de 60% da radioatividade caiu em suas terras, numa comparação com o nível radioativo das bombas utilizadas para atacar Hiroshima e Nagasaki e o liberado pelo acidente na usina nuclear de Chernobyl. Podemos dizer que o de Chernobyl era 400 vezes maior. Após o acidente, o governo soviético conseguiu manter o sigilo e evitou contar a população nas primeiras horas. Isso fez com que milhares de pessoas ficassem expostas à radiação por até 4 horas. Uma cidade a cerca de 3 quilômetros da usina foi a primeira a detectar o alto nível de radiação e a começar a evacuação completa. Os países vizinhos também sentiram a radiação e solicitaram que as famílias se retirassem o mais rápido possível das cidades mais atingidas. Ao total, foram evacuadas mais de 200.000 pessoas em toda a área atingida, sendo 45.000 apenas da cidade de Chernobyl, que ficou completamente vazia. A cidade foi completamente esvaziada e ficou inabitável, gerando consequências graves em alguns de seus herdeiros, como doenças respiratórias e até câncer. 32 anos depois do desastre, os prédios abandonados da cidade e de seus arredores tornaram-se atrações turísticas. No entanto, é preciso tomar algumas precauções para isso, como não comer ao ar livre, não entrar nas construções e até assinar um termo de responsabilidade. Hoje, a usina abandonada de Chernobyl serve de campo de estudo para especialistas que buscam entender o que aconteceu e quais os efeitos das partículas nucleares sobre a natureza. A área também é muito procurada por fotógrafos e documentaristas. A menina que nasceu em Chernobyl. Marika nasceu no dia 25 de agosto de 1999, na cidade de Chernobyl, palco de grande tragédia. Foi considerada por muitos um símbolo de renascimento em meio a tanta perda. Sem nenhuma assistência médica, nasceu no frio, embrulhada em sacos sujos, mas se mostrava saudável, de olhos azuis, loura e rosada. O
mais curioso, nasceu exatamente no mesmo horário em que a explosão aconteceu. Após alguns dias de seu nascimento, a administração da zona chamou Lida e ficaram horrorizados ao saber que ela havia dado à luz a uma criança na cidade. Lida então foi humilhada, envergonhada e levou uma bronca daqueles por manter uma criança aos perigos da radiação. Quando Marika tinha apenas 6 semanas de idade, Lida a levou para o centro do distrito. Chegando lá, entraram em uma cabana fria e úmida, onde ficaram por um tempo com o vizinho. Após um período viajando para o lado e para o outro, Marika foi tirada judicialmente e somente depois sua própria mãe foi quem a pegou. Sentindo sua filha congelando, Lida e seu esposo levaram a filha para a cidade de Kiev. Ficou doente após o sequestro e ficou curada após ser tratada. Marika foi batizada na cidade de Kiev, mas sua mãe conseguiu colocar o verdadeiro local de nascimento no registro. Marika foi examinada por vários médicos até completar 1 ano de idade. Todos os resultados alegaram que ela estava saudável, sem nenhum rastro de radiação ou doença causada pela mesma. Seus pais foram levados ao tribunal várias vezes, sendo a última em 2001, onde Sergei entrou em uma ação judicial, alegando que os pais não queriam cuidar da criança, pediu a privação de seus direitos parentais e a transferência de Marika para um orfanato. Lida não foi autorizada a comparecer ao tribunal, pois o mesmo estava com medo de que a mãe fugisse com a filha novamente. O tribunal rejeitou a alegação do promotor e, após ganharem a guarda da filha novamente, as coisas começaram a mudar. Exemplo disso foi a administração da zona de exclusão ter ajudado o pai de Marika a conseguir um novo emprego. Marika foi diagnosticada com um tumor em abril de 2011. Em uma entrevista, a garota demonstra ter um caráter bem formado e não gosta muito de falar sobre si. Com notas excelentes, Marika até já aprendeu a falar inglês, o que deixou sua mãe extremamente orgulhosa, assim como as pessoas que a rodeiam. Duga 3. Duga 3, também conhecido como pica-pau russo, foi um notório sinal proveniente da União Soviética, que podia ser ouvido em ondas curtas em julho de 1976 e dezembro de 1989. O sinal consistia em um som agudo e repetitivo transmitido em 10 Hz. O que levou os ouvintes de ondas curtas a apelidarem de pica-pau russo, devido à semelhança com o som de um pica-pau. A frequência utilizada e suas variações geravam interrupções em emissoras legais, estações de rádio amador e comunicações da aviação comercial, resultando em milhares de queixas de vários países do mundo. O sinal era fonte de muita especulação, dando origem a teorias como experimentos de controle mental e de interferência no clima. No entanto, muitos especialistas e entusiastas do rádio amador perceberam que se tratava de um radar de inteligência militar, teoria que foi confirmada publicamente após a queda da União Soviética, passando a ser nomeado como Duga 3. Como ele está localizado perto da usina de Chernobyl, ele foi abandonado e é considerado radioativo, o objeto mais perigoso do mundo. Tudo começou na madrugada de 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, que fica na Ucrânia. Aposto que assim que falei Pripyat, você deve ter adivinhado de qual acontecimento esse objeto deve ter surgido. E se você falou da explosão da usina nuclear de Chernobyl, você acertou. Essa explosão matou cerca de 100 mil pessoas, sem contar as pessoas que sofreram mutações, ficaram deformadas ou morreram de câncer logo depois. E se você estiver se perguntando o que o desastre de Chernobyl tem a ver com pé de elefante, nós já vamos te falar. A explosão nuclear de Chernobyl resultou em uma lava incandescente composta de água, areia e dióxido de urânio que se formou no duto de ventilação. Essa lava tem 2 metros de comprimento, meio metro de altura e pesa 1.200 kg. Esse material tem o nome científico de Corel, que seria um material produzido somente quando tem um desastre nuclear. Essa lava é uma mistura de tudo que estava em seu caminho na hora do derretimento, como areia, componentes químicos e materiais de construção da própria usina. Para termos uma ideia do poder desse objeto, iremos calcular o seu antígeno RG, que é a unidade que calcula a radiação de um ambiente.
50 RGs é uma quantidade encontrada em laboratórios e precisa de proteção. 70 RGs provoca tonturas, vômitos e desmaios. 100 RGs faz com que as pessoas percam cabelos. 300 RGs já é suficiente para matar. 400 RGs faria com que você morresse entre 2 a 3 semanas. 600 RGs causaria queimaduras na pele, fígado, cérebro, entre outros, e não viveria mais de 2 dias. 1000 RGs, que é considerado uma quantidade brutal, destruiria todo o seu sistema nervoso e poderia te matar em até 3 minutos. Aí você se pergunta, em qual dessas categorias o pé de elefante se enquadra? E a resposta é nenhuma. O pé de elefante é 10 vezes mais forte que a quantidade que pode te matar em até 3 minutos, ou seja, 10.000 RGs. Então, vem uma dúvida forte em vossa cabeça. Se isso mata uma pessoa tão rápido assim, como foi possível esses carinhas conseguirem tirar a foto? Resposta simples, eles morreram logo em seguida. Depois da descoberta do perigo desse objeto, robôs de alta tecnologia foram enviados para tentar descobrir mais sobre o tal objeto. Só que, para a infelicidade dos pesquisadores, os robôs pararam de funcionar depois de pouco tempo perto do pé de elefante. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!